Palavra de Deus proseada. Olá, gente querida da paróquia São Miguel Arcanjo e de todo o Brasil que nos acompanha no Palavra de Deus proseada. Tudo bem, irmão Jackson? Tudo bem, irmão João? Mais uma vez é uma alegria estar aqui meditando a Sagrada Escritura. E para bem meditarmos a Palavra de Deus, vamos pedir o auxílio e a proteção da Virgem Maria, rezando uma Ave Maria, para que ela nos ensine a sempre escutar e acolher no nosso coração essa palavra viva e eficaz, penetrante como uma espada de 2 gumes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, pessoal de casa, irmão João. Como sabemos, estamos meditando o Antigo Testamento, lendo juntos, explicando algumas coisas. Lembro-me que no programa passado nós vimos alguma coisa acerca das divisões que existem no Antigo Testamento, dividido em blocos. Vimos que, no geral, são 4 grandes blocos. O bloco da lei, dos livros históricos, dos sapienciais e, por último, dos proféticos. Antes de nós darmos continuidade, hoje falando um pouquinho mais sobre os livros históricos, eu gostaria de fazer um parênteses aqui no programa. Eu acho que vai ser um parênteses bem grande esse, irmão John? Sim, um parênteses enorme. É um parênteses que eu acho que vai ocupar todo o programa, mas vamos tentar responder da melhor forma possível, já agradecendo aqui a nossa caríssima Raimunda de Paula, lá de Campina Grande, que fez uma excelente pergunta aqui para nós. Vamos ter que trabalhar bastante em cima dela, Mas se der tempo, a gente quer entrar também nos assuntos dos livros históricos hoje também. Mas vamos tentar responder da melhor forma possível. Ela pergunta o seguinte: por que a nossa Igreja Católica é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana? Se foi criada pelo apóstolo São Pedro, sou de Campina Grande, na Paraíba. Muito bem, irmão João, o que podemos dizer para ela? A primeiro momento, Jesus não pensou em fundar uma religião, fundar uma igreja. Ele veio para dar cumprimento àquilo que os profetas tinham anunciado e trazer para o povo judeu a redenção. Mas não só para o povo judeu, também para os gentios. No próprio Evangelho, se lermos com atenção, Jesus diz: não entreis em cidades dos samaritanos, não ides aos gentios, primeiro as ovelhas perdidas de Israel. Ide primeiro a Israel. Jesus veio para o povo de Israel. Jesus é judeu. Filho de judeu, filho de uma mulher, Maria, e Maria é judia. É tão provado isso que Jesus é judeu, que os evangelistas, Mateus, coloca primeiro, no começo do seu evangelho, uma genealogia. Uma genealogia que começa, você lembra de quem? Quem é o personagem que começa? Da Bíblia, do Antigo Testamento? No Evangelho de Mateus é Adão. No Evangelho de Lucas ele vai até Adão. E no Evangelho de Mateus ele vai começa em Abraão. Abraão, o pai da fé. O pai da fé de quem? Dos israelitas, dos semitas. E depois ele vai fazendo aquela genealogia até chegar na tribo de Judá e passando até Davi. Para Jesus ser filho de Davi, descendente da promessa.
Não podia ser de nenhum dos filhos das tribos do norte. Não podia ser dos gentios. Tinha que ser da tribo de Benjamim, da tribo de Judá, que é a tribo de Davi. Só um parênteses aqui para o pessoal, um parênteses dentro do parênteses, né? Para o pessoal de casa, ao menos se situar um pouquinho, que é também, nós pretendemos entrar nesse tema, que o irmão John falava das tribos, né? Que depois da morte de Salomão, o reino de Israel, ele se dividiu, então 10 tribos ao norte e 2 ficaram ao sul. Uma delas foi Judá, que é onde São Mateus tenta vincular ali a ascendência de Jesus. Sim. Da dinastia davídica, né? Do rei Davi e Salomão. É tão provável que no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, o versículo 3, traz assim: Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Quer dizer, Jesus é da tribo de Judá. Por quê? Porque o tataravô de Jessé, pai de Davi, é da família de Jesus. E Jesus é descendente do rei Davi. Então, a primeiro momento, Jesus vem para o povo de Israel. Mas o povo de Israel, como vai dizer no Evangelho de João, não acuda. Preferiram as trevas. Isso. Ele diz assim. Preferiram No prólogo do Evangelho ele vai falar, preferiram as trevas. Mas deu a todos aqueles que reconhecerem ele como unigênito, ser filho de Deus. Faço questão de dizer a genealogia, porque Jesus não é descendente de sacerdotes. Jesus não é da tribo de Levi, da tribo de Arão. Não é. Ele é da tribo de Judá, filho de Davi, a tribo de Davi. Por que isso será importante? Para nós entendermos porque a nossa igreja é apostólica. Porque Jesus, ele vai romper com o antigo sacrifício do templo e vai introduzir um novo e eterno sacrifício, que é o seu na cruz. Na cruz, no momento da cruz, no momento da morte de Jesus, no momento em que ele também derrama o seu espírito, e que do lado deles jorra sangue e água, é ali que nasce a igreja. Porque Jerusalém não aceitou o Filho de Deus. E o Filho de Deus remiu os nossos pecados de uma forma totalmente diferente. Assim nasce a igreja. E quem é que está aos pés da cruz? Maria e o discípulo amado. O discípulo amado vamos entender como a comunidade. Na figura de João. Sim. Mas entendamos o discípulo amado como uma comunidade. Porque João, o que escreveu, o autor do Evangelho, o vidente de Patmos não pode ser de jeito nenhum, a gente já tira de reta. O autor das cartas, veja que aqui é um grande problema. O discípulo amado. Então pensamos que seja uma comunidade, que é o que nós acreditamos até hoje. Nós participamos, fazemos parte dessa herança dada por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E temos Maria por mãe.
E quais são os principais sacramentos da igreja, irmão Jackson? O batismo e a Eucaristia. Que surge do lado Aberto de Jesus. Do lado aberto de Jesus. Como vai dizer Santo Irineu de Lyon, assim como de Adão morto, de Adão dormindo, interpretemos assim. Do lado. Do lado de Adão, Deus tirou Eva, a sua mulher. Também do lado adormecido e morto de Cristo, nasce a igreja. E tudo que se aplica à igreja, diz o Concílio Vaticano II, se aplica também a Maria. Porque Maria é mãe, a igreja também é mãe. Gera novos filhos pelo batismo e pela Eucaristia. Maria também é filha. E nós, pelo batismo, nos tornamos todos filhos de Deus. E Maria é esposa. A igreja também é esposa de Cristo. Daí é que vai surgir a igreja. Mas isso aqui é uma teologia muito requintada, percebe? No primeiro momento, eles não têm essa noção. Eles ainda continuam indo ao templo. Se você ler os Atos dos Apóstolos. Sim. Pedro e João sobem ao terraço para a hora terça. Rezar os salmos. É onde aconteceu a cura do paralítico. Sim. Então eles ainda estão muito vinculados ao templo, à sinagoga. E vai ser preciso cortar a relação. E ao cortar essa relação, vão surgir novos dirigentes. Porque os apóstolos vão começando a fechar o paletó, sendo assassinados. E outros vão ter que continuar. Mas se continua pela sucessão apostólica. E como é que se dá essa sucessão apostólica? Pela imposição de mãos. Pela vinda do Espírito Santo. E aqui tem duas coisas que a gente não pode confundir. O que chamamos crisma e o que chamamos imposição das mãos sacerdotal. Aqui precisaria de muito tempo para ir explicando e mostrando versículo por versículo e fazendo longas exegeses comparando com a história. Não surgiu assim logo a figura do bispo, a figura do padre, como nós conhecemos hoje. Foi aos poucos. E quando a gente vê aqui nesses textos, seja das cartas paulinas, seja dos Atos dos Apóstolos, não vamos pensar comunidades com 200, 300, 500, 6.000 pessoas, não. Comunidades, na época de Tertuliano, ele ainda dizia que a comunidade era 10, 11 pessoas. E até a época de Tertuliano, a celebração eucarística, eles celebravam deitados. Deitados porque agora somos livres. Já não há mais nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Somos todos livres em Jesus Cristo. Mais ou menos aí está o surgimento, né? O surgimento da igreja. Igreja, como conhecemos. Antes de ser pedras, antes de ser edifícios, devemos ser templos vivos. Foram expulsos da sinagoga, foram expulsos do templo de Jerusalém. Depois o templo, no ano 70, caiu. Foi destruído Foi pelo Império Romano. E agora, quem é o templo? São Paulo vai dizer: vós sois templo do Espírito Santo. Então mudou.
teve que se romper com os judaicos. Não sei se estou sendo Sim. claro. Tem alguma pergunta até aqui? A questão da catolicidade, que a tradução da palavra que é grega, assim, a grosso modo, é a universalidade, né? Acho que ficou bem explícita na primeira fala, né? Como diz que do lado aberto de Jesus nasce a igreja, não mais por um laço sanguíneo, como era dos judeus, Sim. mas um laço universal. Aí está a catolicidade, então aberta a todos. Sim. Depois a apostolicidade, que é o que estamos conversando agora, né? A questão da apostolicidade, como continuou essa sucessão? Porque agora vamos ter que fazer uma separação, né? Existem os apóstolos e existe o grupo dos 12. Por exemplo, Pedro é do grupo dos 12 e é apóstolo. Paulo não é do grupo dos 12, mas é apóstolo. Tito não é do grupo dos 12, mas é apóstolo. Aqueles primeiríssimos cristãos que aderiram ao anúncio do Evangelho e começaram na evangelização, como Silas. Você lembra que Paulo tinha esse companheiro, né? Silas e Barnabé. Eles são denominados apóstolos, mas não são do grupo dos 12. O grupo dos 12 são aqueles que seguiram a Jesus muitíssimo de perto. E eles o chamou. Mas você poderia dizer assim, me perguntar, mas John, e Paulo não foi chamado Pessoalmente por Jesus, mas pelo Cristo ressuscitado, assim como eu e você fomos chamados hoje. A experiência nossa atualmente se parece mais com a experiência de Paulo. Esse chamado de Jesus. Agora não podemos dizer que é a mesmíssima experiência, porque cada um faz a sua experiência pessoal e até hoje na igreja dizemos que cada um deve fazer a sua experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos lá na carta aos Colossenses, lá no capítulo 4, o versículo 15 e 16. O 17 também você pode ler. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfas, bem como a igreja que se reúne em sua casa. Repita de novo só aí o versículo 15, o verso B. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfas, bem como a igreja que se reúne em sua casa. Olha só, a igreja, uma eclésia. Eclésia, isso é um termo romano, grego, que vai se adaptar à igreja. Não é nosso termo, é um termo mais para o Senado romano. Mas como não temos um termo melhor nesse momento, chamaremos de igreja. Eclésia. Eclésia doméstica. Quem é o líder dessa igreja? Ninfas. E aqui começa uma sucessão apostólica. Veja mais que tem pessoas importantes da comunidade. Depois que esta carta tiver sido lida entre vós, fazei-a ler também na igreja de Laodiceia. Lede vós também a que escrevi aos de Laodiceia. E dizei, Arquipo, atende ao ministério que recebeste do Senhor, cumprindo-o bem. Outra liderança. Como sabemos que eram sucessores apostólicos? Foram sucessores apostólicos. Como sabemos que existiram essas pessoas? Na tradição, só temos o nome dessas pessoas. Não se criou nada em cima dessas pessoas. Então, eles, né, esses homens, foram os primeiros a seguir o cristianismo, de fato e de direito, digamos assim.
Agora vem um grande problema, irmãos. Se Jesus Cristo fez um sacrifício eterno, e aqui o sacrifício da cruz, ele morreu uma vez por todas para a remissão dos pecados. Ele é o sumo sacerdote. Para que precisa de sacerdotes, então? Para que precisa de sacerdotes? Isso. E ainda mais, como é que Jesus não tem descendência sacerdotal, não é filho de sacerdote? Como ele se tornou sacerdote? É um grande problema. A carta aos Hebreus responde um pouco, né? A carta aos Hebreus não era uma carta, uma homilia. Uma homilia que no final dela, tornou-se uma carta. Se é assim posso falar. E ela fala como Jesus se tornou sacerdote. Agora, nós não vamos entrar muito na carta aos Hebreus, para estudar passo a passo. Aqui nós já estamos demasiando muito, porque pulamos, né? Estamos falando do Antigo Testamento e aí vimos nadar nas águas profundas do Novo Testamento. Mas vamos escutar como Jesus se tornou sumo e eterno sacerdote. Era o sacerdote que nos convinha. Aí na carta dos Hebreus, você encontra bem isso. Na carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 26. Né? Isso mesmo. Digamos aí, o núcleo da carta seria isso aí. A carta toda trabalha esse aspecto do sacerdócio de Cristo, mas esse versículo é um bom resumo. Né? Isso. Depois vai falar da fé. A primeira parte fala do sacerdócio, a segunda parte fala da fé. E depois vamos ter uma parte, uma espécie de apêndice, né? E lá nós vamos as recomendações dos dirigentes da comunidade, para toda a comunidade essa carta. Muito bem, então vamos à leitura. Tal precisamente o sumo sacerdote que nos convinha. Está falando de Jesus, né? Isso. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, elevado mais alto do que os céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, judeus, né? Oferecer sacrifícios a cada dia, primeiramente por seus pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, estabeleceu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza. A palavra do juramento, porém, posterior à lei, estabeleceu o Filho, falando aqui de Jesus, tornando-o perfeito para sempre. E aí está. Agora os dirigentes da comunidade vão atualizar o eterno sacrifício de Jesus Cristo. Que é o que acontece na missa. E nós chamaremos sacrifício da missa. Mas isso muito tempo depois. Aqui já é uma teologia requintada. Uma teologia alta, digamos assim, uma cristologia alta. Uma cristologia que a comunidade foi percebendo aos poucos. E o que recomenda esse autor à comunidade? Lá no apêndice. Vamos colocar que seja um único autor. Sabemos que não. Lembro que essa carta não era uma carta, era uma homilia que depois tornou-se uma carta para a comunidade. Santo Agostinho é um dos primeiros a contestar essa carta como não sendo paulina. Ele ama muito o apóstolo Paulo. Sim. Mas quando ele chega aqui na carta aos Hebreus, ele começa a dizer, primeiro, não se tem uma saudação inicial na carta. Então ele acha estranho, né? E começa a dizer, o autor aos Hebreus. Nos primeiríssimos livros,
ele ainda disse que era do apóstolo Paulo. Depois Mudou de ideia. muda de ideia. Ele começa a dizer o autor aos Hebreus. Mas a forma de escrita, ela realmente comparada com as cartas de Paulo, é diferente. Você lê a estruturação do texto, Sim. como esse autor se dirige, diverge realmente. E era um autor que conhecia bem os problemas da comunidade. Talvez ele nem pensasse fazer uma carta como a gente está lendo aqui. Era mais uma prédica. Uma prédica. Então vamos à recomendação aqui, tratando da apostolicidade aos dirigentes. Isso. Que está lá no capítulo 13, no verso 7. Lembrando que é um apêndice. Isso. Não pertencia Ao e corpo. foi acrescentado depois. Isso. Diz o seguinte, então: lembrai-vos dos vossos dirigentes que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai como terminou a vida deles e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, ele o será para sempre. Não vos deixeis extraviar por doutrinas ecléticas e estranhas. Olha aí que grande profundidade. Lembramos aqui, já falamos que nesse momento já começava a aparecer as primeiras heresias, o gnosticismo. Então foi preciso solidificar esta fé. Igreja católica, apostólica, que vem dos apóstolos, católica no sentido que ela é universal. Universal que está em todo o mundo conhecido, Oriente e Ocidente. O termo católico era usado pelo padre Orígenes. Orígenes não é da igreja ocidental, ele é da igreja oriental. E já se usava esse termo católico, universal. Vê que podia quando se chegou para o mundo latino, podia ter traduzido por universal. Mas o mesmo mundo latino, o mundo da igreja do Ocidente, abraçou como igreja católica. Romana é mais por conta da divisão que aconteceu entre igreja oriental e igreja ocidental. Então foi preciso dizer que ela era romana porque a sua sede está em Roma. Cisma esse que aconteceu em 1054. Sim, que separou entre igreja do Oriente e igreja do Ocidente. Aqui a gente vai sempre mencionar isso porque no primeiro momento do cristianismo, os primeiros 5 séculos do cristianismo, é uma só, Igreja Católica Apostólica. Depois do cisma é que vai ter a ruptura. E vai se chamar Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, os orientais. E nós nos chamaremos romanos. Você pode questionar, mas nós não somos ortodoxos? Somos sim. E esperamos e rezamos que vamos superar um dia essa divisão, que já está sendo bem superada. Aos poucos está sendo superado. Aos poucos está sendo superada. Sabemos que a igreja tem seus líderes, os dirigentes. Veja aí que o texto diz os dirigentes. Né? Muito tempo depois, já ouviu falar do historiador eclesiástico Eusébio de Cesareia? Que escreveu a primeira história, digamos assim, desde os apóstolos até o tempo dele. Ele vai dizer que a igreja católica, ou a igreja universal, né, que está em todo mundo, é governada por uma pentaquia, por 5 patriarcas. O patriarca de Roma, o patriarca de Éfeso, o patriarca de Jerusalém, o patriarca de Antioquia e o patriarca de Constantinopla. E ali está à vista a unidade da igreja. E ele elenca, né, o de Constantinopla, tendo por base
Santo André, e o romano tendo por base 2, Paulo e Pedro. E é interessante que ele cita primeiro Paulo e depois Pedro. O telespectador em casa pode estar perguntando, mas e a importância de Pedro? Sim, Pedro tem a grande primazia para confirmar na fé os irmãos. Mas dentro do corpo, do coro, ou digamos assim, do munus apostólico. É o primo entre pares. E é isso bem que o nosso Papa Francisco sempre está aí insistindo com os nossos bispos de ter uma igreja sinodal. E a igreja sinodal não é de agora, é dos tempos apostólicos. Sabe que teve o primeiro concílio em Jerusalém? E teve uma conversa entre os apóstolos e Paulo. E aí, Pedro ia aos judeus e Paulo ia aos gentios. E a primeira comunidade de Roma, dizem os historiadores, Pierini, se não me engano, ou Pierre Pierrard, que quando chega em Roma o cristianismo, chega primeiro os judeus. E Pedro governa os judeus. E depois, com a chegada de Paulo chega depois, é que começa se estende aos demais, a abrir-se aos gentios. Eu creio que ficou um pouco aí, não está tão claro. Nós aqui somos apenas estudantes, não temos todas as certezas. Falamos aqui através de materiais que nos chegam. E é isso. Mas deu para dar uma boa viajada, que é uma dúvida constante, que muitos dos fiéis católicos têm. Bom, o que quer dizer católico, apostólico, romano, que é a nossa denominação? Mas acho que conseguimos trabalhar bem essa questão. Creio que o nosso tempo já vai um pouco adiantado, então não teremos como entrar nos livros históricos, que era o nosso plano, mas é uma questão importante. Novamente agradeço a dona Raimunda de Paula, que mandou essa questão para nós, fez a gente estudar um pouco também nós, e reforço também a você que acompanha o programa, mande seu comentário, manda sua questão, interaja conosco. Se não soubemos de imediato, vamos atrás das fontes, sempre buscando melhor para melhor conhecermos a Sagrada Escritura. Lembrando que em Antioquia da Síria, nós nos chamamos pela primeira vez de cristãos. E o Evangelho de Mateus provavelmente foi escrito em Antioquia da Síria. E é isso, nós estamos viajando aqui. Está muito gostoso o nosso papo, irmão Jackson? Mas é hora de nós encerrarmos. Agradecemos de coração a vossa presença. Como o irmão Jackson falou, coloque aí suas perguntas. Vamos tentar respondê-las na medida do possível. Temos aqui o nosso tema, mas aqui a gente é bem aberto, bem livre, fazemos parênteses, enormes parênteses, a hora que precisar. Estamos aí também com uma novidade, a Rádio Web Mãe do Salvador. Todos os dias eu vou estar lá de meio-dia comentando passagens bíblicas, versículo por versículo. Foi um desafio que me deram. Estamos aí tentando com os padres da igreja. E sempre recordo, o local de fazer perguntas é aqui no Palavra de Deus Proseada. Lá, eu não sei o dia que vai ao ar o programa, quem é os diretores, sim, o irmão Lenilson e o irmão Alex é quem decide. Eu só faço gravar o comentário. E agradeço de coração ao irmão Jackson, que sempre está conosco aqui nas terças-feiras no Palavra de Deus Proseada. Eu que agradeço. E manda lá a tua pergunta, senão vai ficar sem prosa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.